Paz, pessoal. Vamos dar continuidade ao nossa meta de ler a Bíblia todos os dias. Nós vamos continuar aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis. Eu mudei a Bíblia. Anteriormente, o primeiro capítulo eu estava lendo na NAA e eu vou dar continuidade lendo aqui na minha King James. A King James tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais poética, e eu acho bem legal essa versão. Vamos dar continuidade aqui à leitura. Gênesis capítulo 4. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Concebi um homem por graça do Senhor. E de novo deu à luz a seu irmão Abel. E Abel era pastor de ovelhas, mas Caim o lavrador do solo. E passando o tempo, aconteceu que Caim trouxe uma oferta ao Senhor do fruto do solo. E também Abel trouxe dos primogênitos do seu rebanho e de sua gordura. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim, de sua oferta, ele não se agradou. E Caim viu e ficou muito irado, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que te caiu o semblante? Se bem procederes, não será aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, e tu o dominarás. E Caim falou com Abel, seu irmão. E aconteceu que, quando estavam no campo, Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Sou eu guarda do meu irmão? E por que fizeste? O que fizeste? Disse o Senhor. A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra, e agora amaldiçoado é a terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando cultivares o solo, doravante, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante da terra. E Caim disse ao Senhor: Minha punição é maior do que eu possa carregar. Eis que neste dia expulsaste da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e errante na terra. E acontecerá que todo aquele que me encontrar me matará. E o Senhor lhe disse: Portanto, quem quer que mate a Caim sofrerá vingança 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, para que quem encontrasse não o matasse. E Caim deixou a presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E Enoque edificou uma cidade, e chamou... Vou reler o capítulo 16. E Caim deixou a presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E edificou uma cidade, e chamou a cidade pelo nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael. E Meujael gerou Matusael, e Matusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam nas tendas, dos que têm gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz ao seu filho Tubal-Caim, mestre de todo o artifício de bronze e ferro. E a irmã de Tubal-Caim era Naamá. E Lameque disse a Ada e Zilá, suas mulheres. E Lameque disse a Ada e Zilá, das suas mulheres: Ouve-me, mulheres de Lameque, e atentai para minhas palavras, pois matei o homem por sua ferida, e um rapaz por uma lesão. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, certamente Lameque 70 vezes 7. Deus é invocado de Sete a Noé. E outra vez conheceu Adão a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu filho Sete. Pois Deus disse a ela: Separou-me outra semente do lugar de Abel, a quem Caim matou.
E também a Sete nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E os dias de Adão, depois de ter gerado Sete, foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. E Sete viveu 105 anos, e gerou Enos. E Sete, depois que gerou Enos, viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 99 anos e gerou Cainã. E Enos, depois que gerou Cainã, viveu 815 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos, e gerou Maalael. E Cainã, depois que gerou Maalael, viveu 840 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Cainã foram 910 anos, e morreu. Maalael viveu 65 anos, e gerou Jared. E Maalael, depois que gerou Jared, viveu 830 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Maalael foram 895 anos, e morreu. E Jared viveu 160 anos, e gerou Enoque. E Jared, depois que gerou Enoque, viveu 800 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Jared foram 960 anos, e morreu. 962 anos, e ele morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos. E Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E Enoque andou com Deus, depois que gerou Matusalém, e viveu 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque andou com Deus, e não se achou mais, pois Deus o tomou para si. E Matusalém viveu 180 anos, e gerou Lameque. E Matusalém viveu, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Matusalém foram 960 anos, e então morreu. E Lameque viveu 180 anos, e gerou filhos e filhas, e chamou seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará, acerca de nossa obra, o labor de nossas mãos, a razão do solo que o Senhor amaldiçoou. E Lameque, depois que gerou Noé, viveu 595 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Lameque foram 770 anos, e morreu. Noé tinha 500 anos de idade, e gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos dar início agora ao capítulo 6 do livro de Gênesis. Tem o título de Deus escolhe Noé e o manda construir uma arca. E aconteceu que quando os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, nasceram filhos e filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e escolheram e tomaram para si mulheres dentre todas elas. E o Senhor disse: Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois também é carne, mas seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na face da terra naqueles dias. E também depois, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, e esses lhe deram à luz filhos, estes se tornaram os guerreiros que houve na antiguidade, homens de renome. E viu Deus que a perversidade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era apenas e continuamente para fazer o mal. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe entristeceu o coração. E o Senhor disse: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Não só o homem, mas as bestas feras, os animais rastejantes, as aves do céu, pois me arrependi de os haver feito.
Mas Noé achou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus, e Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E também a terra estava corrompida diante de Deus, e a terra estava cheia de violência. Deus olhou a terra, e eis que estava corrompida, pois toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. E Deus disse a Noé: Chegou até mim o fim de toda a carne. Chegou diante de mim o fim de toda a carne, pois a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que eu os destruirei junto com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E é dessa maneira que as farás. O comprimento da arca será 300 côvados de largura, 50 côvados de altura, 30 côvados e 30 côvados. Farás uma janela na arca, e em um côvado a acabarás por cima, e a porta da arca porás em uma lateral com andares inferiores, intermediário superior, e a farás. E eis que trago eu mesmo um dilúvio de água sobre a terra, para destruir de sob o céu e toda a terra a carne e o que há fôlego de vida, e tudo que há na terra morrerá. Mas contigo estabelecerei minha aliança, e entrarás na arca contigo e teus filhos, e tua mulher e teus filhos. E todo ser vivente de toda a carne introduzirás na arca 2 de cada espécie, para os conservares vivos contigo. Serão macho e fêmea, das aves segundo sua espécie, e dos rebanhos segundo a sua espécie, de todos os seres rastejantes da terra segundo a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservares vivos. E toma para ti de todo alimento que se come, e o ajuntarás para ti. E será por alimento para ti e para eles. Assim fez Noé conforme tudo que o Senhor Deus lhe ordenou, assim ele fez. Acabamos de ler o capítulo 4, 5 e 6 do livro de Gênesis. Se você baixou aquele link que eu deixei aqui na descrição do vídeo anterior, você tica lá que você já leu esses capítulos e vai acompanhando junto comigo. Até a próxima leitura. Deus abençoe.